Olá pessoal, então dando continuidade aos nossos trabalhos, hoje nós vamos ver alguns assuntos relacionados à análise combinatória. Princípio fundamental da contagem, um método de resolução, depois arranjo, permutação e combinação. Nós provavelmente vamos ter que fazer em duas etapas, né, porque são vários assuntos e vários exercícios para a gente poder resolver e estar explicando para vocês. Aqui não tem jeito, aqui é resolução de problema, tá? Eu vou procurar resolver pelo princípio fundamental da contagem a questão do arranjo, depois eu faço alguns exercícios usando a fórmula que é n fatorial dividido por n menos p fatorial e depois eu explico o que é o n, o que é o p e tudo mais, beleza? Depois vem a permutação, que é um caso particular de arranjo, onde n é igual a p, e aí a gente fecha com combinação, tá joia? Então vamos lá. Coloquei exercício, né, que é a coisa mais prática, mais interessante para a gente poder entender como é que funciona. Então, tá aqui o exemplo 1. Uma pessoa possui 4 camisetas de cores diferentes e 3 bermudas também de cores diferentes. De quantas maneiras diferentes podemos combinar camiseta e bermuda para uso diário? Ou seja, então vamos ver aqui primeiro assim, vamos tentar relacionar todas as informações que a gente tem no problema. Nós temos 4 camisetas diferentes, né? E nós temos 3 bermudas também de cores diferentes. Bom, para a gente poder saber quantas combinações possíveis nós temos, basta você pegar o total de camisetas e multiplicar pelo total de bermudas. Isso vai dar o quê? 12 combinações diferentes de roupa, tá? Então, é isso que você tem que fazer quando aparecer um tipo de exercício como esse. Não ficar fazendo todas as combinações. Imagina, você pega lá camiseta branca, amarela, azul e preta, né? E depois vai fazendo uma a uma, tá? Então vai dar muito trabalho para você. Então é melhor você entender que se você tem 4 camisetas de cores diferentes e 3 bermudas de cores diferentes, é só fazer 4 vezes 3, que você vai ter o total de combinações, 12. Então dá para você combinar aí 12 dias, né? 12 combinações diferentes. Beleza? Tranquilo, né? Em um hospital, existem 3 portas de entrada. Opa, vamos lá. Entrada. Então, nós temos a primeira porta, a segunda porta e a terceira porta. Tá. Que dão para um amplo saguão no qual existem 5 elevadores. Então, aqui é a entrada e aqui elevadores. Então, nós temos o elevador 1, 2, 3, 4, 5. Um visitante deve se dirigir ao 6º andar, utilizando-se de um dos elevadores. De quantas maneiras diferentes pode fazê-lo? Então, você pode... Uma situação seria o quê? Ele pode entrar pela porta 1 e usar o elevador 1. Pode usar a porta 1, elevador 2, a porta 1, elevador 3, a porta 1, elevador 4, a porta 1, elevador 5. E isso é a mesma coisa para a porta 2 e para a porta 3. Então, ao invés de você ficar fazendo todas as combinações, você pode fazer o quê? Se eu tenho 3 entradas diferentes e 5 elevadores diferentes, é só você pegar o total de entradas e multiplicar pelo total de elevadores. Isso vai dar o quê? 15 possibilidades diferentes. Beleza? Tá? Então, professor, mas se eu quiser fazer desse jeito aqui, também não daria? Tá, não tem problema nenhum. A gente só sugere que você faça a multiplicação para quê? Para que você ganhe tempo, né? Imagina uma prova que você tem tempo para resolver, todo o tempo que você conseguir economizar já é uma boa. Certo? Então, fiquem atentos a isso, tá? Tranquilo, né? Aqui.
Agora nós vamos entrar numa situação onde fala o seguinte, ó, presta atenção. Quantos números de 3 algarismos diferentes, distintos significa diferente, podem ser formados usando os algarismos 1, 2, 3, 4, 5? Então, a primeira coisa que eu tenho que observar aqui é o seguinte. Quantos números diferentes eu tenho? 1, 2, 3, 4, são 5 números. Esses 5 a gente chama de N, que é o total que eu tenho à minha disposição. Eu quero formar número com 3 dígitos, com 3 algarismos, na casa da centena, então, tá? Então, esse 3 algarismo aqui seria o P. Tá? Eu só estou dando a dica aqui, eu não vou resolver pela fórmula, mas depois eu vou... Só quero que você saiba quem é o N e quem é o P, para depois eu resolver exercício de arranjo usando a fórmula, que é N fatorial sobre N menos P fatorial. Então, o N se representa todos os números que eu tenho à minha disposição. E o P é o que eu quero. O P, ou seja, é o que? Um número formado por 3 algarismos. Então, vamos pegar, por exemplo, 1, 2 e 3. Se eu colocar 1... aqui o 2 aqui e o 3, eu formei o número 123. Concorda comigo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou inverter a ordem desses números. Se eu pegar aqui, ó, colocar o 3 aqui, o 1 aqui e o 2 aqui, eu vou estar formando um novo número de 3 algarismos, na casa da centena. Agora é o 312. Tá? Então, se você consegue observar que aqui a gente tem várias possibilidades diferentes para resolver esse exercício. É um número na casa da centena, então eu posso colocar 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, depois 1, 3, 4, 1, 3, 2, 1, 3, 5 e vai. Então você tem uma baita variedade de combinações, de possibilidades diferentes. Para a gente poder fazer isso, tá? Então, qual seria um método interessante? Resolver pelo princípio fundamental da contagem. Nesse princípio fundamental da contagem, você vai analisar da seguinte forma, tá? Então, agora esquece os números. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, tá? Aqui, na primeira casinha, eu tenho, se eu for pegar qualquer um deles aqui, quantos números eu tenho à minha disposição aqui? Não são 5? Então, eu tenho 5 possibilidades de colocar o número na primeira casinha. Não é o número 5, é 5 possibilidades diferentes. Tá. Agora, desses 5, eu já usei um número para preencher a primeira casa. Quantos números vão me restar para colocar na segunda casinha? Que é essa aqui, ó. 4, concorda comigo? Beleza. Então, de 5 possibilidades, eu já preenchi a primeira casa, já preenchi a segunda casa, tá faltando preencher a terceira casinha. A terceira casinha vai me restar quantos números que eu tenho? Quantos vão estar à minha disposição para colocar na terceira casinha? 3 números. Então, 3 possibilidades diferentes. Então, não é o número 5, não é o número 4 e não é o número 3. São 5 possibilidades. Se eu já preenchi a primeira casa, sobram 4 possibilidades de colocar na segunda casa. E na primeira casinha aqui, me restam dos 5. Se eu já usei 2 números, vão me restar apenas 3. E agora você faz o quê? Você multiplica esse total. Então, você vai fazer 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3, 60 possibilidades diferentes de a gente poder formar números com 3 dígitos, tá? Então, esse exercício também dá para resolver pela fórmula de arranjo, tá? Vamos resolver? Vamos, tem espaço aqui, eu achei que não ia dar espaço, mas tem, então vamos lá. A fórmula do arranjo é ANP, seria N fatorial sobre N menos P fatorial. Então, vamos substituir. Quem é o N? É o total de possibilidades que eu tenho. 5 fatorial. Embaixo vai fazer o quê? 5 menos... Eu quero um número com 3 dígitos. Então, 5 menos 3 fatorial. Repete em cima. 5 fatorial. 5 menos 3 dá
2 fatorial. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o maior chegar no mais próximo. 5 fatorial, eu vou desenvolver ele até chegar no 2 fatorial. Então você faz assim, ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes para no 2 fatorial. Embaixo não é 2 fatorial também? Posso cortar esse com esse. Sobrou 5 vezes 4 vezes 3, que vai me dar o quê? 60. Bateu a resposta? Bateu. Então, para o arranjo, o que importa? Importa a ordem dos números e importa a natureza. O que significa essa natureza? Se eu trocar a ordem, eu mudo o número. Se eu trocar os números, por exemplo, ao invés de colocar 1, 2, 3, eu tivesse colocado 1, 2, 4, 1, 2, 5, eu estou formando números diferentes também. Então, para você poder usar a fórmula de arranjo, é necessário que importe a ordem e a natureza. A ordem é o que, ó? Eu fiz aqui, 1, 2, 3, né? Não mudei? 3, 1, 2. Inverti, usei os mesmos 3 números. 1, 2, 3. Então, numa primeira situação aqui eu tenho 123, na segunda situação eu tenho 312, tá? Então, eu inverti a ordem, mantive os números. Mudou o número? Mudou. Agora, se eu trocar, no lugar do 123, eu colocar 1, 2, 5, 125, eu troquei a natureza do número, ou seja, tiro o 3, ponho o 5. 125 é um número diferente? É. Então, para você poder usar a fórmula de arranjo, importa a ordem e importa a natureza. Tranquilo? Seguindo. Aqui eu coloquei arranjo, mas aquele exercício também já poderia estar sendo usado como arranjo. Vamos ver aqui, a gente pode resolver agora pelo princípio fundamental da contagem ou pela fórmula do arranjo. Quantos números de 2 algarismos diferentes podem ser formados usando os algarismos 2, 3, 4, 5? Opa, agora vamos ver. Então, eu tenho quantos números à minha disposição? 4, né? O 2, o 3, o 4 e o 5. Então, eu tenho 4 possibilidades, né? E quantos números? Eu quero formar número com 2 algarismos. Então, o meu P vale 2. Vamos usar pela fórmula de arranjo também, precisa se acostumarem. Então, a fórmula de arranjo, NP vai ser N fatorial dividido por N menos P fatorial. Bom, substituindo então, o N vale 4 e o P vale 2. Vamos substituir aqui. Vai ficar 4 fatorial dividido por 4 menos 2 fatorial. Então, o arranjo 4, 2 a 2 vai ser 4 fatorial dividido por 4 menos 2 dá 2 fatorial. Fazemos o mesmo esquema que nós fizemos no exercício anterior. O maior chega no mais próximo. 4 vezes 3 para no 2 fatorial, porque embaixo é 2 fatorial. Posso cortar esse com esse. 4 vezes 3 me dá 12 combinações diferentes. Beleza? Então, a gente pode usar a fórmula de arranjo aqui para poder resolver esse exercício. Ok? Vamos lá. Seguindo. Aqui. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 7, quantos números de 3 algarismos, sem os repetir, podemos formar? Esse exercício agora eu vou resolver pelo princípio fundamental da contagem, tá? Quantos números eu tenho diferentes aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 números diferentes. Tá? Eu quero formar número com 3 algarismos. Ó. 1, 2, 3. Então, vamos lá. Quero formar número na casa da centena. Quantas opções eu tenho para colocar na primeira casinha? 6. Não é o número 6, são 6 possibilidades. Na segunda casinha, se eu já preenchi a primeira casa, vão me restar 5 números para colocar na segunda. E aí, se eu já preenchi a primeira casa e já preenchi a segunda casinha, vão me restar 4 números para poder preencher a terceira casinha. 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 4, 120 possibilidades diferentes de formar números diferentes, tá bom? Então, aqui poderia fazer então pela fórmula do arranjo, onde o N vale 6 e o P vale
3, tá? Então, só uma observação. O N é sempre o total de números que eu tenho, o N vale 6. E o P, que é o que eu quero, são, aqui então, o número de 3 dígitos, o P vale 3. É só jogar na forma de arranjo que você chega no mesmo resultado, 120. Então, você tem a opção de fazer pelo princípio fundamental da contagem ou pela fórmula de arranjo. Tá bom? Já resolvi os exercícios anteriores, então vocês têm as duas opções aí para você resolver. Tranquilo? Seguindo, vamos lá. Permutação. A permutação, pessoal, é um caso particular de arranjo, tá? Então, quando perguntar para você, a permutação é um arranjo? É um caso particular de arranjo onde o N é igual a P, tá? Bom, quando você ouvia a palavra anagrama, você lembra que anagrama só existe permutação. Calcula-se permutação. Permutação de N é igual a N fatorial. Essa é a fórmula de permutação. Vamos ver na prática como é que funciona? O que é um anagrama, né? A primeira pergunta que a pessoa faz é: o que é um anagrama? O anagrama, ele é o seguinte: você tem a palavra mito, M-I-T-O. Então, nós temos 4 letras, tá? Seria o seguinte, o anagrama: quantas palavras diferentes eu consigo formar usando essas 4 letras, com ou sem sentido, tá? Por exemplo, se eu escrever tome, né? Tome, sei lá, tome. Eu não conheço essa palavra tomi, né? Não existe no nosso português, né? Mas para matemática tá valendo, formei uma palavra diferente, tá? Então, moti. Moti. Também não tem, nunca ouvi falar moti, né? Mas para matemática tá valendo. Então, anagrama seria isso. Quantas possibilidades de formar palavras diferentes eu consigo usando essas 4 letras? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, o que é? Permutação. Quantas letras tem no total? Permutação de 4. É a mesma coisa que 4 fatorial. E aí você vai fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1. 24 palavras diferentes. Ó, lembrando, anagrama não importa se a palavra tem sentido ou não, tá? Trocou as letras, formou uma palavra lá, beleza, tá valendo para matemática. Tranquilo? Seguindo. Opa, chegamos agora no exercício de anagrama também. Quantos anagramas da palavra editora começam por A? Então a primeira coisa que nós temos que fazer, o que é? Pegar aqui, ó. Ali a palavra editora tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que tem um problema. Ele falou, começam com A. Então a letra A tem que ficar fixa na primeira casinha. Então desse total de 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 7 letras, na verdade, uma delas tem que ficar fixa. Então vão me restar quantas letras para poder trocar de lugar? 6. Então você vai fazer o quê? Permutação de 6, que é igual a 6 fatorial. E aí você vai fazer 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Lembrando que esse é o conceito de fatorial, tá? E aí, permutação de 6 vai dar o quê? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. 720 vezes 1. 720 possibilidades diferentes. Beleza? Ou seja, as outras letras vão poder ficar trocando de lugar. Você vai ter um total de 720 palavras diferentes, com ou sem sentido. Tá bom? Lembrando que a letra A tem que ficar fixa. Tá bom? Eu até brinco com meus alunos, falo para eles assim, falo, em casa você tenta tirar a prova real, vê se realmente dá 720, ou tenta achar 720. Né? O povo quer me matar. Bom, vamos ver aqui, ó.
A palavra editora tem 7 letras. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora ele quer que começa com a letra A e termina com a letra E. Ou seja, das 7 letras, duas vão ter que ficar fixa. Tem que começar com a letra A e tem que terminar com a letra E. Então, quantas letras vão poder trocar de lugar? 5 letras. Então, deixa eu até escrever aqui. Você vai fazer permutação de 5, que é igual a 5 fatorial. 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, permutação de 5 vai dar 5 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Beleza? Tranquilo, né? Então, falou em anagrama, lembra de permutação. Combinação. Simples. É o tipo de agrupamento em que um grupo é diferente do outro apenas pela natureza dos elementos componentes. Quantas comissões de 3 pessoas podem ser formadas com 4 elementos? A, B, C, D. Então, imagine o seguinte. Eu tenho 4 pessoas. Então, esse é o meu N. Certo? Eu quero formar uma comissão com 3 pessoas. Então, esse é o meu P. A fórmula de combinação, tá? Ela é essa aqui, ó. Combinação de NP é N fatorial dividido por P fatorial que multiplica N menos P fatorial, tá? Essa é a fórmula de combinação. Para combinação, o que importa é apenas a natureza, não importa a ordem. Por exemplo, se eu pego lá a pessoa A, B, C, certo? Desses 4 que eu tenho A, B, C, D aqui, 4 pessoas diferentes, eu pego o A, o B e o C. O Arnaldo, o Bernardo e o Carlos. Tá? Se eu inverter a ordem deles, não vai alterar o meu grupo, a minha comissão. Por quê? Porque eles continuam os 3 os mesmos. Agora, se eu tiro o Arnaldo e coloco lá o Daniel, eu já vou formar o que é uma comissão diferente. Troquei a natureza. Eu troquei a pessoa. Então a ordem não importa. Lembra lá no arranjo? O arranjo importa a ordem e a natureza. Inverteu a ordem, inverteu a natureza, muda-se os números, arranjo. Aqui na combinação, a ordem não importa, só importa a natureza. Troquei a pessoa, troquei a flor. O que vai acontecer? Você vai ter um grupo formado, uma comissão diferente. Então aqui importa apenas a natureza, não importa a ordem. Fórmula de combinação. Combinação, então, vai ser 4 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 4 menos 3 fatorial. E vamos resolver isso aí. Combinação, então, de 4. 3 a 3 vai ser 4 fatorial dividido por 3 fatorial. Resolve o que está dentro do parênteses. 4 menos 3, 1 fatorial. Está multiplicando aqui, tá? Combinação, vou até colocar certinho aqui para depois não dar problema. 4, 3 a 3, tem que escrever certo, né? Eu vou fazer o maior chegar no mais próximo. 4 vezes 3 fatorial, para aí. Repete aqui embaixo 3 fatorial. 1 fatorial é 1. Posso cortar esse com esse. 4 dividido por 1. Então eu vou conseguir formar 4 comissões diferentes. Beleza? É bem tranquilo, né? Então não tem muito segredo aí não, tá? Queridos, eu vou continuar essa aula na sequência. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.